Olá, amigos do canal Falando Geral. E o Paquistão realiza o maior ataque contra o Afeganistão, um ataque aí sem precedentes desde 2021. O que está acontecendo naquela região? Vamos observar uma nova guerra aí surgindo agora entre o Paquistão e o Afeganistão. Tudo isso e muito mais você vai ver agora. Nós vamos esmiuçar para você o que realmente está acontecendo ali. É motivo de preocupação global com uma nova guerra? Lembrando que o Paquistão possui armas nucleares. E lembrando que o Afeganistão ele é governado pelo Talibã. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender. Mas antes, gostaria de pedir, se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora e também ative o sino das notificações. Venha fazer parte do nosso grupo de membros, o Seja Membros. Para isso, basta você clicar aqui na opção Seja Membros e escolher uma das opções. E aí você terá acesso a conteúdos exclusivos de altíssima qualidade. E aqueles que quiserem engrandecer ainda mais o seu conhecimento, temos o nosso e-book aqui, Desvendando os Segredos da Geopolítica Mundial. Você vai ficar por dentro aí dos segredos geopolíticos. E aqueles que quiserem contribuir com a nossa vaquinha, pessoal. Então, a nossa vaquinha online aqui para compra de equipamentos ao qual estamos precisando com bastante urgência, né? Equipamentos como computadores, sistema de iluminação, câmera, enfim, melhorar a qualidade aqui do nosso canal. Bom, meus amigos, o Paquistão atacou aí duramente as cidades de Cabul, Kandahar e também Paktia no Afeganistão. Mas o que está acontecendo? Vai surgir uma nova guerra? Primeiramente temos que entender o que está acontecendo ali. Desde que assumiu o poder novamente, né, o Talibã, em 2021, quando expulsou os norte-americanos daquela região, o Afeganistão e o Paquistão, isso já de bastante tempo vem tendo problemas ali na região fronteiriça, né, tem a linha Durand, que é a fronteira entre os dois países. Lembrando que a fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão corresponde ali a uma faixa de mais de 2.600 quilômetros. É bastante grande a fronteira entre os dois e escaramuças ocorrem frequentemente, meus amigos, entre grupos, né, milícias dos dois lados e também até mesmo em forças regulares. Mas até então, isso não vinha passando de escaramuças, né, aqueles pequenos atritos, aqueles pequenos confrontos ali, troca de tiros, e depois eles conseguiam não estender mais, não escalar mais ainda. Mas agora, o Paquistão resolveu agir porque um grupo chamado Tehrik-i-Taliban Pakistan vem atacando o Paquistão com bastante frequência. Como você pode ver, ele leva o nome Talibã, né? Tem o nome Talibã no nome aí. E o Paquistão acusa o Afeganistão, que agora é governado pelo Talibã, de apoiar esse grupo. Esse grupo ele não tem oficialmente, né, nada a ver com o grupo Talibã, apesar do nome, né? Mas, como o governo paquistanês acusa esse grupo de ter sua base dentro do território afegão, e o Talibã pouco fez ou nada fez, o Paquistão perdeu a paciência e resolveu bombardear esses alvos. E tem um agravante nisso tudo, que é o Estado Islâmico, província de Khorasan, né, que é uma filial aí do Estado Islâmico que está dentro do Afeganistão. Ou seja, para o Paquistão, o Afeganistão se tornou aí celeiro de grupos jihadistas, né, grupos extremistas, ao qual vem fazendo atentados aí dentro do Paquistão, com ataques suicidas, né, homens-bombas explodindo dentro do Paquistão, causando aí muitas vítimas, muitas baixas dentro do território afegão. E tem esse grupo, né, que eu citei aí, o grupo Estado Islâmico Khorasan, província de Khorasan, que é uma filial do Estado Islâmico, que atua independente desse outro grupo, do Tehrik-i-Taliban Pakistan, e também a revelia do Talibã original, né, o que governa o Afeganistão, por assim dizer. Então esses grupos brigando entre si, tem grupos paquistaneses também descontentes com o governo, e aí viram uma colcha de retalhos, meus amigos, igual vimos no caso da Síria. Mas como eu disse para vocês, até agora vinha tendo escaramuças, mas com esses frequentes ataques dentro do território paquistanês, o governo do Paquistão resolveu agir para mostrar, primeiramente, né, força
interna, mostrar para a sua população que ele não vai ficar tolerando esse ataque, e também mandar um recado para o Talibã. O Talibã tem que controlar esses grupos, algo que ele não vem fazendo. Agora, olhando para o outro lado, né, o Afeganistão, que vem sofrendo aí, principalmente desde 2001 para cá, quando os Estados Unidos atacaram o Talibã e tiraram eles do poder naquela guerra, né, no Afeganistão em 2001, e depois houve aí 20 anos de lutas contra os Estados Unidos e diversos grupos também brigando entre si dentro do Afeganistão, mas aí o Talibã conseguiu ressurgir, retomar o poder, né, expulsando os americanos. E o Talibã vem tentando aí buscar reconhecimento internacional pleno, né, que ainda não aconteceu, embora vários países já começaram a ter relações comerciais, relações de Estado com o Afeganistão, mas ainda não são todos os países que fazem isso, não é todos os países que ainda reconhecem o Talibã. O Afeganistão, que vem sofrendo aí muito com sanções econômicas, a sua população vem sofrendo e muito, né, por conta dessas sanções, não tem crescimento urbano adequado, não tem crescimento social, né, as pessoas vivem ali muitos abaixo da linha da pobreza, em situação de fome, segundo a ONU, né, fome gravíssima. As mulheres têm seus direitos restringidos aí pelo grupo Talibã, não podem nem frequentar escolas, para vocês terem uma ideia, né? E isso já vinha acontecendo, das mulheres frequentar escolas, mas desde que o Talibã voltou, isso foi cortado, né? Voltando àquela velha prática do Talibã, da Sharia, de não permitir que as mulheres tenham uma liberdade maior. Enfim, juntando tudo isso, por isso que o Afeganistão está passando por isso tudo, né, de não reconhecimento pleno por parte de muitas nações, e vem enfrentando uma grave crise econômica. Juntando tudo isso, ele tem que conter esses grupos que brigam entre si, também brigam contra o próprio Talibã, mas muitos deles vão atuar contra o país vizinho, que é o Paquistão. E aí vem o Paquistão e faz esses ataques nessas cidades, né? Cidades de Cabul, Kandahar e Itka, como eu disse aqui. E aí o governo afegão, né, governado aí pelo Talibã, fica numa situação bastante difícil, porque tem que mostrar força, tem que reagir. O governo afegão diz que reagiu e tomou várias bases militares ali do Paquistão, que voltou a atacar o Afeganistão novamente. Então vocês entendem? O ataque do Paquistão não seria algo visando o Estado afegão, né, uma guerra de Estado contra Estado, mas sim visando esses grupos. Segundo o Paquistão, está atacando esses grupos que não são contidos pelo Talibã. E por sua vez, o governo do Talibã, o governo do afegão, tem que reagir também para mostrar força para a sua população interna, né? Porque senão um governo fraco começa a perder a legitimidade e começa a ser implodido, né? As próprias pessoas ali próximas começam a ver fraqueza nesse governo e abre uma brecha para tentar tomar o poder. E aí gerou toda essa crise, né? Essa guerra que o ministro da Defesa paquistanês classificou como guerra aberta entre o Paquistão e também o Afeganistão. Então, só resumindo para vocês, o Paquistão não atacou o Afeganistão, as tropas legítimas do Talibã, mas deu um recado, né, para eles conterem. Segundo o Paquistão, os alvos seriam aí esse grupo que ataca o Paquistão, né, o Tehrik-i-Taliban Paquistão, que tem interesses aí contra o governo paquistanês. Mas o Afeganistão acusa que os alvos atingidos foram os alvos civis e também por isso vai continuar reagindo se isso não for contido. É óbvio que a região toda ali entrou em polvorosa e países como a Rússia, China e Irã já se prontificaram em mediar. Ninguém quer ver uma guerra escalando ali na região, ainda mais sabendo que o Paquistão, né, é um país nuclear e que pode se sentir muito ameaçado dependendo do que ocorrer lá, e não tem talvez maturidade suficiente como os Estados Unidos e a Rússia, que são países nucleares, né, em lidar com esse tipo de armamento que é uma arma nuclear. Então já se ofereceram para mediar. Para a China não é interessante, porque o Paquistão faz parte aí da rota da seda chinesa.
A China também já começou a fazer negócios com o Talibã dentro do Afeganistão. A Rússia não quer uma escalada, né, humanitária na região, não quer que outros grupos ali, se essa guerra se escalar, migrem para o seu território, que seria um caos para a Rússia. Então, essas potências regionais, como o Irã, e também essas potências, né, mundiais, como a China e a Rússia, não querem isso. A Índia está observando atentamente, até porque Paquistão e Índia já tiveram diversos atritos ao longo da história. Já tiveram aí em 2019, por exemplo, né, uma troca de tiros, de aeronaves derrubadas, enfim, mas acabaram ali contendo, não deixaram isso escalar. Vamos continuar acompanhando atentamente o que ocorre naquela região. Mais um atrito, lembrando que temos a guerra da Ucrânia em pleno andamento. Vamos começar a trazer mais informações sobre a guerra da Ucrânia, as tensões envolvendo os Estados Unidos e o Irã, e agora mais uma tensão aí para o mundo da geopolítica e militar, que é esse ataque paquistanês contra o Afeganistão. Bom, qualquer novidade a gente volta para informar. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.